meu melhor amigo Ricardo e eu tínhamos 19 anos. Correndo o risco de parecer pretensioso, nós dois viemos de famílias bem-sucedidas no norte e aproveitamos nossos verões. Minha casa fica em Belmar. Era uma noite aleatória de verão durante a semana, e Ricardo estava dirigindo nós dois da minha casa em Belmar até outra cidade, uma viagem de cerca de 1 hora. Para ser completamente honesto, eu preferia passar o tempo na casa de Ricardo, não apenas porque era um pouco melhor, mas porque o ambiente geral é mais voltado para jovens da nossa idade. Se não estivéssemos procurando uma festa, poderíamos aproveitar algumas bebidas em uma das muitas praias privadas nas quais tecnicamente não deveríamos estar. Eu poderia continuar falando sobre as coisas para fazer na costa, mas, para ser breve, vou tentar chegar ao ponto. Enquanto dirigíamos, concordamos que optaríamos por uma noite mais tranquila, sem festas ou coisas do tipo. Decidimos pegar algumas cervejas, enrolar um baseado e relaxar em uma das praias privadas sob as estrelas. Honestamente, parecia ótimo. Nós dois tínhamos nos divertido bastante com alguns de nossos outros amigos, e uma pausa das festas era muito necessária. Para quem não conhece o layout do lugar, há um lado da praia e um lado da baía. A maioria das praias tem uma duna muito alta e uma queda acentuada ao se aproximar do oceano. Se você estivesse de pé na beira do oceano e olhasse para trás, veria uma colina considerável de areia. Depois de tomar algumas bebidas na casa de Ricardo, pegamos algumas bicicletas da garagem dele e nos dirigimos para a praia de nossa escolha. Por alguma razão, Ricardo insistiu em ir mais longe do que eu jamais tinha ido, o que eu não entendia muito bem, já que todas as praias eram basicamente iguais. Eu realmente não me importava com uma viagem de bicicleta mais longa, então apenas segui com ele. Eventualmente, Ricardo escolheu uma praia desolada no final da estrada, sem carros estacionados. Todas as casas na rua estavam com as luzes apagadas. Na verdade, eu preferia isso. Isso foi na época em que a maconha era ilegal e nós não queríamos ser pegos. Além disso, estávamos com algumas bebidas, apesar de termos apenas 19 anos. Escondemos nossas bicicletas sob alguns arbustos e seguimos em direção à praia. Acendemos nosso baseado e fumamos sob as estrelas, o único som sendo das leves ondas do oceano e o vento. A praia se estendia infinitamente em ambas as direções e a areia estava fria sob nossos pés. Nós dois fomos ficando cada vez mais bêbados enquanto enchíamos o ar de risos e conversas. Eventualmente, deitamos na areia, olhando para um céu cheio de estrelas, na esperança de ver uma estrela cadente. Foi então que ouvimos. Eu ouvi primeiro. Era quase indetectável, um som metálico, parecido com o som que se ouve em um ginásio enorme com luzes suspensas. Realmente não consigo descrever melhor o som. Era um zumbido metálico fraco que não poderia ser causado por nada na praia. Eu me sentei e olhei para Ricardo, e pude perceber o momento em que ele também começou a ouvir. Nós dois viramos a cabeça em todas as direções, olhando na escuridão em busca da origem do zumbido. Estranhamente, era difícil determinar de onde o som vinha, era fraco demais para dizer. Estávamos começando a ficar assustados, mas muito apavorados para nos mover. Assumimos que o que quer que estivesse fazendo aquele barulho iria embora e não precisaríamos nos preocupar com isso. Não havia como sermos vistos naquele local da praia. Estava escuro demais e o som do oceano certamente abafava qualquer som que estivéssemos fazendo. Sei que não parece assustador, mas estaria mentindo se dissesse que meu coração não estava batendo acelerado. O zumbido continuou, e depois de mais alguns minutos, Ricardo fez um gesto para eu segui-lo. Eu acenei com a cabeça em concordância. Sair dali definitivamente parecia a melhor opção. Como uma cena de filme, no exato segundo em que nos levantamos, o zumbido passou de um nível 1 para 5. Foi preciso toda a minha força de vontade para resistir ao impulso de gritar de medo. Não foi uma mudança gradual. O som aumentou num piscar de olhos e vinha definitivamente da nossa direita. Senti os pelos do meu pescoço se arrepiarem e uma onda de medo tomou conta de mim, tensionando meu corpo da cabeça aos pés. Olhamos na escuridão e ainda não vimos nada, mas agora o zumbido parecia tão próximo de nós que instintivamente começamos a correr em direção à duna de areia. Eu nem sabia de que estávamos fugindo, só sabia que algo estava muito errado e que havia alguém ou algo atrás de nós. Quando estávamos a meio caminho da duna, senti Ricardo colocar uma mão firme no meu ombro, parando-me abruptamente de continuar a correr. No início, fiquei confuso, mas então vi para onde seu olhar estava fixado. Olhei em direção à duna e vi. Havia uma figura escura parada imóvel no topo da duna. Seus braços eram estranhamente longos, quase alcançando os joelhos. Era ridiculamente alta e fiquei chocado com a forma como conseguia ficar tão imóvel. Era verdadeiramente aterrorizante. Ricardo gritou para mim, quebrando meu olhar da figura, e continuamos correndo,
desta vez paralelamente à praia. Corremos até a próxima entrada da duna e subimos a ladeira correndo. Quando chegamos ao topo, olhamos para trás, para onde tínhamos acabado de sair. Ainda me lembro da visão aterrorizante que se seguiu. Não apenas a figura escura ainda estava na duna, mas havia talvez mais 3 ou 4 figuras paradas imóveis na ladeira, cada uma parecendo estar voltada para nós. Não tivemos tempo de voltar para pegar nossas bicicletas, optando por correr o caminho todo até em casa. Na manhã seguinte, refizemos nossos passos, mas não conseguimos encontrar nossas bicicletas de jeito nenhum. Talvez tenham sido roubadas ou talvez quem ou o que quer que estivesse nos perseguindo na noite anterior tivesse algo a ver com isso. De qualquer forma, nunca experimentei nada mais assustador em uma praia e ainda tenho dificuldade em explicar a maioria desses eventos. O mais estranho para mim é que nunca consegui determinar o que era o zumbido e, até hoje, não ouvi nada nem remotamente parecido. Praias sempre me aterrorizaram. Bem, nem sempre. Meu medo é resultado direto do que estou prestes a contar. Quando criança, eu adorava a praia. Lembro-me de passar muitos verões ansioso pelo fim de semana, quando minha família e eu íamos para nossa casa de praia. Ou, se eu tivesse sorte, me deixariam passar na casa de praia do meu amigo Charles, que era ainda mais divertido. Eu tinha 6 anos. E esse foi um daqueles fins de semana de verão especiais. Charles, nosso terceiro amigo Renan e eu íamos passar alguns dias sem supervisão na casa de praia de Charles. Renan era um ano mais velho que Charles e eu, e havia tirado a carteira de motorista recentemente, então iríamos de carro com ele. A viagem foi fantástica. Renan era um motorista bem desajeitado na época, então a maior parte do trajeto foi passada rindo das suas derrapagens e xingamentos na estrada. Foi ótimo. Chegamos em bom tempo e imediatamente movemos todas as nossas coisas do carro para os quartos onde ficaríamos. A disposição da casa é importante para a história, então vou mencioná-la brevemente. Há uma porta da frente, uma porta da garagem que conecta o quintal da frente ao de trás, uma porta deslizante nos fundos e uma varanda traseira no andar de cima que conecta os quartos superiores. Há também uma escada em espiral que permite descer diretamente da varanda traseira para o chão, de modo que se pode entrar e sair da casa pelo andar de cima. A casa fica ao longo de uma lagoa, o que significa que a parte de trás da casa fica voltada para um canal estreito de água com casas do outro lado. Estávamos na idade em que perseguir garotas era uma prioridade, e uma casa de praia só para nós era a ocasião perfeita. Passamos algumas horas descobrindo quais garotas estavam na praia naquele momento e conversamos com elas no Snapchat. Finalmente, encontramos um grupo de 3 garotas bonitas que disseram que viriam para a casa de Charles. Eu tinha mais do que suficiente maconha para durar o fim de semana e pegamos algumas garrafas do álcool dos nossos pais antes de sair. Era perfeito. As coisas estavam indo muito bem. As 3 garotas, Rosa, Alexa e Sofia, eram divertidas e charmosas, e nós 3 podíamos imaginar onde a noite acabaria. Em um ponto, os 6 decidimos fumar no quintal de Charles, onde havia uma piscina. Era pequena, mas perfeita para 6 adolescentes bêbados. Lembro-me vividamente da visão, a brisa suave soprando no meu cabelo, o vapor da água aquecida subindo lentamente com as baforadas de fumaça dos baseados. Na nossa idade, isso era um paraíso. Mas, de repente, Charles abaixou a música completamente e olhou por cima do meu ombro, para a escuridão da lagoa. Confuso, eu me virei e olhei para a escuridão. Consegui distinguir vagamente as casas do outro lado da lagoa, mas não sabia o que Charles estava vendo. Uma das garotas perguntou a Charles por que ele abaixou a música, e ele sussurrou que viu alguém parado no cais oposto à casa. Achei que ele estava brincando com a gente, então comecei a rir. Em quem se importa, cara? As pessoas literalmente moram aqui e, eu disse. Charles balançou a cabeça. E eu conheço aquela família pessoalmente. Meus pais disseram que eles estão viajando esta semana. Honestamente, ainda achei que não era grande coisa ou que ele estava só brincando, então continuei rindo. As garotas ficaram um pouco assustadas e disseram que queriam voltar para dentro. Eu não ia discutir, então nós 6 começamos a sair da piscina. Enquanto estávamos nos secando no quintal, Renan pulou e xingou, olhando para a lagoa. O resto de nós se virou e, mesmo com pouca luz, consegui ver o que parecia ser movimento vindo do cais oposto. Nós 6 congelamos no lugar, tentando ter uma visão melhor do que estávamos vendo. Nesse momento, um carro que passava na estrada em frente iluminou a cena levemente, e a visão foi horrível. Havia 4 silhuetas altas paradas na beira do cais, voltadas para nós. Era impossível dizer o que estavam vestindo ou como eram, mas não havia dúvida de que estavam olhando na nossa direção.
E entrem agora, disse Charles com a voz trêmula, nos guiando para a porta deslizante. Enquanto corríamos para dentro, ouvi um som distinto que permanece o ruído mais aterrorizante que já ouvi. 4 salpicos consecutivos soaram atrás de nós. Aqueles caras estavam nadando pela lagoa. Estávamos em total pânico naquele momento. As garotas gritavam enquanto Renan trancava a porta deslizante com força. Charles correu rapidamente para frente para trancar aquela porta também, e nós 6 corremos para um quarto que não era visível do lado de fora. Esperamos em silêncio, horrorizados com o que poderíamos ouvir a seguir. Após algum tempo, ainda não havia acontecido nada. De repente, Renan xingou, revelando que tinha esquecido de trancar a porta deslizante da varanda. Charles começou a entrar em pânico, sabendo que a casa estava prestes a ser invadida. Nesse momento, ouvimos passos suaves e silenciosos acima de nós, e isso foi a gota d'água. Nenhum de nós tinha armas à mão e todos estávamos intoxicados, então correr era realmente nossa única opção. Nós 6 corremos para a porta da frente e dispararam em direção ao carro, que Renan ligou num piscar de olhos. O caos de tudo isso foi demais para Renan lidar e ele destruiu a caixa de correio de Charles na saída da garagem. Quando estávamos longe o suficiente, ligamos para a polícia. O incidente foi um pesadelo. Voltamos para casa depois que a polícia vasculhou, mas a notícia foi devastadora. Todos os objetos de valor do andar de cima estavam desaparecidos, mas isso não era a pior parte. A família de Charles possuía um barco de tamanho médio, que também foi roubado, provavelmente como veículo de fuga. O pai de Charles costumava guardar um conjunto de chaves sobressalentes dentro de um pequeno compartimento abaixo do volante, que a polícia concluiu ser a maneira como os criminosos fugiram tão rapidamente. Como eles sabiam onde a chave estava escondida ainda é algo que me intriga. A polícia nunca conseguiu prender os criminosos e provavelmente nunca conseguirá. Charles, Renan e eu achamos que quem roubou a casa pode ter sido alguém que conhecia a família de Charles e sabia onde a chave estava e que a casa estaria desocupada naquele fim de semana. Já faz muito tempo desde que esse evento assustador aconteceu, mas não deixo passar um dia sem trancar todas as portas e janelas da minha casa. Faça um favor a si mesmo e tranque suas portas à noite. Comecei a conversar com uma garota chamada Carla há alguns anos. Nos conhecemos através de amigos em comum. Depois de um tempo comentando nas histórias do Snapchat um do outro, decidi tomar coragem e convidá-la para um encontro. Era meados de julho, então havia muitas opções de coisas para fazer, como a praia e atividades ao ar livre. Para um primeiro encontro, a praia era uma boa opção. Há uma praia perto de mim onde é permitido que caminhões entrem com as devidas autorizações, e eu frequento esse lugar até hoje com minha caminhonete. Era uma noite em que nenhum de nós tinha trabalho no dia seguinte, então decidimos ir à praia e fazer uma fogueira com algumas bebidas durante um dia de semana, depois das 8 horas da noite. Sabia que quase ninguém mais estaria na praia tão tarde, então parecia o encontro perfeito em privacidade. Ela morava a apenas 5 minutos de mim, então fui buscá-la e depois paramos em um mercado, onde comprei lenha e outros suprimentos para a fogueira. Seguimos direto para a praia. Para ser honesto, eu nunca tinha acendido uma fogueira antes, então estava com medo de me envergonhar, mas, na teoria, parecia uma boa ideia. Entrei na trilha que leva à praia. É uma trilha relativamente longa e, em um ponto, há uma bifurcação onde 99% das pessoas viram à direita para a praia principal. Eu frequentemente vou à esquerda, porque é uma parte menor e mais privada da praia. Fomos para a esquerda e, quando chegamos à seção da praia, éramos as únicas pessoas lá. Eu liguei os faróis e consegui ver toda a extensão da praia vazia, sem outro caminhão à vista. Estacionei minha caminhonete em uma colina de areia e começamos a descarregar o caminhão. Cavei um buraco com minha pá para colocar a lenha e alguns gravetos menores para acender o fogo. Honestamente, não consegui fazer o fogo pegar. Tentei por 20 minutos e não consegui. Desisti, o que foi embaraçoso, mas rimos sobre isso. Então, apenas relaxamos no escuro por um tempo, bebendo as cervejas que trouxemos. Por um tempo, tudo que ouvimos foi o som das ondas batendo na praia. Mas Carla foi a primeira a notar que ouviu algo diferente, um sussurro. Comecei a prestar mais atenção e ouvi o que ela queria dizer. Era um som de assobio, não de um pássaro, mas de uma pessoa. Carla e eu nos olhamos com expressões que demonstravam o quão assustados estávamos. O assobio estava extremamente perto. Como não tínhamos outra luz, fui até a caminhonete e liguei os faróis. Então ouvi Carla gritar. Vimos a parte de trás da cabeça de um homem saindo apressadamente da alta grama da praia, na pequena colina de areia acima da minha caminhonete. Ele provavelmente estava lá o tempo todo nos observando por algum motivo.
Gritei para ele se mandar e fui para a pequena colina tentar segui-lo, mas imediatamente o perdi de vista. Havia grama alta em toda parte, e ele poderia estar escondido em qualquer lugar. Peguei meu celular para usar a lanterna e me coloquei na ponta dos pés para olhar por cima da grama. Olhando para trás, nem sei por que quis encontrá-lo. Não sei porque não entrei no carro imediatamente e fui embora. Carla me chamou de volta para entrar no carro e sair de lá. Então ouvi o assobio novamente. Parecia muito perto, a menos de 3 metros de mim. Carla também ouviu e, mais uma vez, me implorou para voltar para o carro. Eu voltei para a colina e comecei a guardar as cadeiras e bolsas na caçamba da caminhonete. Enquanto estava entrando no carro, parei e ouvi um zumbido do mesmo lugar. Estava claro que alguém estava tentando nos assustar deliberadamente. Entramos no carro, desliguei as luzes e liguei o motor. Sentei-me lá por alguns momentos esperando, como se soubesse que quem estivesse na grama viria nos ver depois de ouvir o motor ligar e as luzes apagarem. E eu estava certo. Liguei as luzes novamente por um breve momento e vi o rosto de um homem olhando através da grama para dentro da minha caminhonete. A luz fez com que ele se escondesse de volta na grama. Fiquei tentado a sair e bater no cara, mas Carla me impediu e me convenceu de que ele poderia estar com problemas mentais, armado ou ambos, e que deveríamos apenas sair de lá. Concordei e saímos da praia, o tempo todo olhando para trás para garantir que não estávamos sendo seguidos. Foi uma saída incrivelmente tensa e assustadora da praia. Com a quantidade de pessoas loucas por aí, eu não fazia ideia das intenções daquele homem, mas nada sobre aquele encontro foi normal. Quando eu era mais jovem, minha família alugou uma casa de praia por um fim de semana durante o verão. O aluguel da casa foi encurtado de forma inesperada e este é o motivo. Era nosso primeiro dia lá. Fomos à praia e depois saímos para jantar. As dunas de areia eram bastante íngremes perto da casa e, naquela noite, meu irmão Joel e eu tivemos a ideia de descer as colinas de areia. Encontramos algumas grandes caixas de papelão em um dos armários da casa e cortamos pedaços das caixas para usar como trenós. Nossos pais não se importavam que saíssemos no escuro, desde que não nos afastássemos muito da casa. Encontramos o que parecia ser a parte mais alta da duna de areia e começamos a descer os pedaços de caixa como se fosse um trenós. Funcionou bem, na verdade. Quando Joel chegou ao fundo, na terceira ou quarta vez, ele me chamou. Tiago, o que é aquilo? Não vi o que ele queria dizer, então desci a colina novamente e olhei para o que ele estava apontando. Era um objeto preto saindo da água. O reflexo da lua no oceano era o suficiente para ver o objeto, mas não para identificar o que era. Parecia que algo estava definitivamente flutuando na água. Ficamos um pouco assustados e estávamos com medo demais para nos aproximar e ver o que era. Então caminhamos um pouco mais pela praia para procurar uma colina diferente. Encontramos uma que não era tão alta, mas ainda estava perto da casa. Meu irmão desceu a colina primeiro e eu fiquei no topo observando. Olhei para o oceano novamente e vi o objeto preto na água novamente, como se nem tivéssemos nos movido ou como se ele nos seguisse. Gritei para Joel olhar para o oceano novamente. Ele olhou e provavelmente viu imediatamente, porque correu para cima da colina, assustado. Discutimos sobre o que poderíamos achar que era aquele objeto. Talvez não tivéssemos nos movido tanto quanto pensávamos. Ficamos olhando para o objeto por um tempo e podíamos ver que ele estava se movendo um pouco. Olhamos para a casa onde estávamos hospedados, não estava muito longe, então decidimos dar uma olhada mais de perto no objeto flutuante. Achávamos que poderia ser um animal morto na água, mas estávamos completamente errados. Quando chegamos a talvez a metade do caminho até a água, o objeto preto começou a se levantar e percebemos que não estava flutuando. O corpo de uma pessoa foi revelado quando ela se levantou a uma altura imponente, com os braços agora retos ao seu lado. Era a cabeça de uma pessoa o tempo todo. Corremos para casa e batemos a porta atrás de nós, gritando para nossos pais. Eles pareciam confiantes de que não havia ameaça de alguém dando mergulho noturno, mesmo depois de dissemos que eles estavam nos seguindo na água. Meu pai saiu para o deck dos fundos com as luzes acesas e olhou ao redor da praia. Quando não viu ninguém, nos disse que não tínhamos com o que nos preocupar. Foi só mais tarde naquela noite que ouvimos nossa mãe gritar da sala enquanto Joel e eu estávamos no quarto que compartilhávamos. Pulamos das camas para sair correndo e ver o que estava acontecendo. Quando entramos na sala de estar, nosso pai nos gritou para voltar ao quarto, mas não ouvimos imediatamente. Eles estavam olhando para algo do lado de fora, e fomos até a janela para ver o que estava acontecendo. Aproximando-nos o suficiente, vimos um homem nu e sorridente no deck do quintal, acenando para nosso pai. Então, ele nos moveu fisicamente de volta para o quarto e nos disse para não sairmos.
Ouvimos tudo enquanto nosso pai gritava ameaças de chamar a polícia para o homem, e houve um barulho forte vindo do vidro da porta dos fundos, acompanhado pelos gritos de nossa mãe. Nosso pai gritou para nossa mãe ficar com as crianças, e ela entrou no quarto tentando nos confortar enquanto ouvimos nosso pai falando ao telefone com 190 e batendo no vidro. Nosso pai não é um homem grande e está longe de ser um lutador, então as chances de ele sair para enfrentar o homem eram mínimas, a menos que fosse absolutamente necessário. Isso durou alguns minutos antes que o barulho cessasse e nosso pai parecesse mais calmo. Um monte de carros de polícia chegou à casa. Havia mais policiais na casa do que eu consigo lembrar. Meu irmão e eu fomos chamados para descrever o que vimos no quintal para ajudar a esclarecer toda a situação. Até hoje, nossos pais nos dizem que a explicação mais provável era que se tratava de um predador infantil sob efeito de drogas. Foi uma experiência muito doentia e perturbadora para toda a nossa família. De fato, 12 anos depois, ainda é angustiante e perturbador lembrar disso. E sim, a resposta óbvia para a pergunta óbvia: saímos depois desse incidente. Sim, saímos e nossos pais conseguiram o reembolso. Acabamos ficando em um resort nas proximidades para não desperdiçar o final de semana. Mas, obviamente, todos nós ficamos um pouco abalados depois disso. Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. Quando eu tinha cerca de 6 anos, minha família foi de férias para a praia. Sendo bem mais nova que meus irmãos, enquanto eles faziam suas próprias coisas com os amigos, eu ficava onde quer que minha mãe me levasse. Na maior parte do tempo, ficamos na área da piscina extremamente lotada do nosso hotel, que tinha acesso direto à praia. Está um pouco confuso, mas em algum momento, enquanto eu nadava, olhei para onde minha mãe deveria estar sentada, e ela não estava lá. Eu era muito apegada a ela, então saí e comecei a procurar por ela. Varri todas as cadeiras, dei uma volta no bar ao lado da piscina, mas simplesmente não consegui encontrá-la por algum motivo. Aos 6 anos, decidi que ela tinha ido dar um passeio na praia sem mim, então fui até lá procurá-la. Caminhei cerca de meia milha pela praia, longe das multidões, para uma área mais vazia, e simplesmente comecei a chorar porque pensei que nunca mais veria a minha mãe. Justo quando eu basicamente desisti, uma mulher e um homem se aproximaram de mim. Eles me perguntaram quem eu era e se tinha algum parente por perto. Eu disse a eles que estava sozinha e procurando por minha mãe. Eles me disseram que tinham visto ela e me falaram que ficariam comigo até ela voltar para mim. Essas pessoas me levaram a cerca de 2 milhas do meu hotel. Caminhamos pela praia até uma área mais residencial. Insistiam que minha mãe estaria no outro lado da praia e que cuidariam de mim. Tentaram me fazer construir castelos de areia com eles e até disseram que poderíamos sair para jantar e me trazer de volta depois. Eu continuava dizendo não e que realmente queria voltar para o hotel para subir ao meu quarto e procurar por minha mãe. Foi quando eles ficaram realmente chateados comigo, e a mulher disse: vamos embora, vamos jantar na casa dela, e depois te trazemos de volta ao hotel, entendeu? Nesse ponto, eu estava ficando realmente nervosa, então disse a eles que não queria ir com eles e que conseguia voltar para o hotel sozinha. O homem então disse: e eu nunca vou esquecer isso, você vai voltar conosco, não importa o que aconteça. Venha jantar conosco, ele disse, e com um daqueles tons assustadores de eu faça isso ou você morre. Não sei, isso meio que ficou comigo. Felizmente, ouvi meu nome ao longe. Havia um grupo de pessoas gritando por mim, e corri até eles. Perguntaram quem eu era, e quando disse um nome, sorriram muito e disseram: muitas pessoas estão procurando por você. Quando me virei para contar ao grupo que um homem e uma mulher estavam comigo, eles tinham sumido. O grupo, que na verdade eram funcionários do hotel, me levou de volta ao meu hotel,
onde todos estavam esperando. Havia um caminhão de bombeiros, uma ambulância e equipes de notícias, pois eu estava fora por mais da metade do dia. A área inteira da piscina do hotel estava fechada, e começaram a organizar equipes de busca. Minha mãe estava chorando, mas tudo acabou bem. Quando contei aos funcionários do hotel o que aconteceu, eles ficaram extremamente preocupados. Aparentemente, menos de uma semana antes, uma criança tinha desaparecido na área de acesso à praia deles. Quando a criança foi encontrada, ele afirmou que um homem e uma mulher o haviam atraído para o carro deles, onde tentaram levá-lo à força para casa, e foi quando ele escapou e encontrou outra família para pedir ajuda. Descobri recentemente ao ler todas as histórias assustadoras, refleti sobre alguns eventos estranhos que aconteceram na minha vida. Há vários deles, mas um se destaca mais do que os outros. Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 5 anos, naturalmente inocente e ignorante em relação ao mundo e às pessoas. Quando era mais jovem, não pensei muito nisso, era apenas uma daquelas ocorrências estranhas que ocasionalmente lembrava e nunca encontrava uma explicação. No entanto, à medida que fui envelhecendo, ficando menos inocente e ignorante, isso realmente começou a me assustar ao relembrar o evento. Minha família inteira foi à praia um dia quando ainda morávamos no Rio de Janeiro. Meu pai, mãe, irmão e eu passamos metade do dia em uma praia movimentada com muitas pessoas. Mais tarde, nos separamos para fazer coisas diferentes. Não lembro porquê, só sei que estava com minha mãe em uma praia diferente, enquanto meu irmão foi com meu pai para outra praia. Essa segunda praia estava pouco povoada, e lembro-me de achar estranho estar em uma parte da praia onde tinha todo esse espaço para correr e brincar sozinho. Eu estava feliz, e tudo o que eu realmente me importava era construir castelos de areia e procurar pequenos caranguejos para usar como meus ajudantes. Estávamos lá por menos de uma hora quando percebi que minha mãe e eu éramos os únicos na praia. Já estava ficando tarde, então acho que isso fazia sentido. Até que esse cara apareceu. Não sei de onde ele veio ou há quanto tempo estava lá, mas de vez em quando eu olhava ao redor e via o mesmo cara parado à mesma distância, observando-me. Às vezes, ele estava em um local diferente quando eu o via, mas sempre à mesma distância e sempre me observando. Não pensei muito nisso, mas minha mãe, por outro lado, estava observando enquanto ele me observava. Ele era um cara grande, um pouco acima do peso e provavelmente tinha entre 40 e 50 anos. Acho que isso não importa muito, mas é tudo o que realmente me lembro dele. Na época, ele não me assustou muito e eu só achava ele um pouco estranho porque estava lá sozinho, e não parecia que ele estava se divertindo. Por que um completo estranho passaria o dia na praia encarando uma criança? De qualquer forma, eu não entendia, mas também não me importava. Eventualmente, minha mãe veio até mim e disse que tínhamos que ir. Eu não queria ir ainda porque não tinha terminado de brincar, mas, por algum motivo, ela não parecia muito feliz. Aqui é onde ela cometeu um erro, no entanto. Em vez de nos levar imediatamente de volta ao nosso carro para esperar meu pai e meu irmão aparecerem novamente, ela nos levou ao banheiro público para lavarmos a areia e usarmos o banheiro antes de sair. Não havia mais ninguém na praia, exceto o cara estranho, e certamente ninguém mais no banheiro. Felizmente, ela nos moveu rapidamente, e depois de alguns minutos, estávamos fora e voltando para o carro. Quando chegamos ao carro e olhamos para trás, ambos vimos o mesmo cara estranho saindo do banheiro, especificamente a mulher, e parando na entrada para nos encarar. Ele não estava lá quando estávamos dentro, só posso presumir que ele se esgueirou pela esquina e entrou logo depois que saímos. Não tenho certeza de como ele não nos viu sair primeiro, só sei que ele saiu depois de nós e ficou nos observando entrar no carro. Nesse ponto, eu estava mais do que um pouco incomodado por ele, mas mais porque minha mãe parecia realmente chateada, e eu realmente não estou acostumado a vê-la assim. Ela parecia um pouco assustada e preocupada, mas tentava esconder a maior parte disso e agir calma na minha frente. Entramos no carro, trancamos as portas, e alguns minutos depois, meu pai e meu irmão apareceram, então pudemos ir embora. Eu consegui ouvir ela contando para meu pai o que aconteceu, mas nada foi feito em relação ao cara. Ele desapareceu depois que entramos no nosso carro, e como os celulares não eram muito comuns naquela época, não tínhamos como tirar uma foto ou ligar para a polícia na hora. Na época, não era acessível para nós chamar a polícia, então apenas deixamos pra lá.
Obviamente, não tenho prova real de que esse cara era um pedófilo, então o título pode ser um pouco enganoso, mas estou confiante o suficiente para supor quais eram suas intenções. Estou tão feliz que minha mãe estava cuidando de mim, como uma boa mãe faria, porque certamente eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Cada vez que reflito sobre isso agora, percebo quão facilmente e gravemente minha vida poderia ter mudado de direção, ou talvez até mesmo terminado prematuramente. Terminei o ensino médio em junho e, cerca de 2 semanas depois, alguns amigos e eu decidimos acampar na praia e fazer uma fogueira e tal. Havia muita gente lá também, então não estávamos muito preocupados com coisas estranhas acontecendo. Muitos deles ainda estavam acordados em suas barracas enquanto a noite se desenrolava. E, nessa idade, nenhuma fogueira está completa sem muita maconha. Éramos 4, e estávamos dentro da barraca curtindo, comendo o que tínhamos e conversando, ouvindo música do lado de fora, perto da fogueira. Há 1 hora, minha mãe me liga, mudando de ideia repentinamente e querendo que eu fosse para casa. Mas eu estava tão chapado que não estava realmente capaz de sair naquele momento. Esperei 1 hora, depois entrei na caminhonete do meu amigo e aceleramos pela praia nos 10 minutos até o estacionamento onde deixei meu carro. Chegamos lá, me despedi de todos com um abraço, e eles disseram para eu dirigir com cuidado ou apenas encarar e ficar com eles para estar seguro. Eu os segui, planejando apenas cochilar no meu carro por um tempo para me acalmar antes de dirigir. Eles foram embora, e eu fiquei no meu carro por cerca de 15 minutos, mas comecei a ficar arrepiado. Parecia que não havia mais ninguém na cidade além de mim, e estava tão escuro e sinistro, para dizer o mínimo. Pensei o dane-se isso, estou saindo daqui, pelo menos para um lugar bem iluminado. Liguei o carro, dei marcha ré e comecei a sair quando notei um par de faróis se acendendo no outro lado do estacionamento. Deve ser a polícia, pensei. Mas não, parei em um semáforo e olhei no espelho, era um sedã preto. Ok, sem grandes problemas, talvez eles apenas tenham saído ao mesmo tempo que eu. Então eles começaram a fazer as mesmas curvas que eu estava fazendo. Quase peguei as estradas secundárias de volta à minha cidade, mas decidi que a rodovia seria mais segura. Assim que entrei na rampa, pisei fundo no acelerador, atingindo 95 ele continuou seguindo, então tentei mudar de faixa e reduzir a velocidade para ficar atrás deles, mas fizeram o mesmo. Acelerei novamente, e eles me seguiram durante os 20 minutos de volta para minha cidade. Fiz várias curvas, e finalmente, consegui despistá-los ao virar rapidamente em uma rua estreita, escondendo meu carro atrás de algumas árvores e desligando-o. Abaixei um pouco a janela e observei enquanto eles paravam na rua de onde virei e saí do carro, olhando ao redor sem rumo. Eram 2 caras na casa dos 40 anos. Meu coração estava batendo forte, rezando para que não me vissem. Eles simplesmente voltaram para o carro e foram embora. Esperei 10 minutos antes de voltar para a estrada. Cheguei em casa em segurança, trancando todas as portas e janelas quando entrei. Como era de se esperar, não dormi naquela noite, fiquei olhando pela janela o tempo todo, caso eles me encontrassem. A narrativa não é necessariamente assustadora, mas na época, eu estava muito assustado. Para contextualizar, isso aconteceu quando eu tinha cerca de 15 anos, então já fazem quase 4 anos. Fui em um cruzeiro com alguns familiares e amigos. Meus pais decidiram convidar todos para umas férias enormes no Brasil, já que nunca tínhamos saído do país antes, e todos estavam completamente animados. Estávamos programados para visitar as praias brasileiras, todas as manhãs durante a semana, atracávamos justamente fora das fronteiras das praias. Decidimos que, na maioria das praias, iríamos apenas caminhar pela cidade e talvez comer algo. Sabíamos que tínhamos que abrir uma exceção e ir até lá. Acordamos bem cedo, o sol estava apenas surgindo sobre as belas montanhas quando seguimos para um ônibus dirigido por um local. Não havia como caminharmos até lá, pois a baía estava situada do outro lado da montanha, e a rota mais rápida era diretamente sobre ela. Precisávamos estar de volta por volta do meio-dia, então o motorista do ônibus era a melhor opção. Quando chegamos à praia, ficamos particularmente impressionados com a beleza do local. Tudo era exuberante e verde, e a areia era praticamente rosa. Eu e meu amigo Paulo entramos na água. Nadando,
conversando e nos divertindo, ouvimos ao longe um som estranho, um leve barulho de pás de helicóptero girando. Isso é estranho, disse eu a Paulo. Como pás de helicóptero girando lá longe fazem barulho suficiente para ouvirmos do outro lado da montanha? Foi quando percebemos que estávamos ouvindo um helicóptero ou tiros. Paulo ficou desconfortável na água e disse, e não pense nisso, cara. No entanto, eu não conseguia tirar esse pensamento da cabeça. O barulho, provavelmente de um rifle de assalto poderoso, tornou-se mais esporádico com o tempo. Depois de um tempo, o barulho parou completamente, e voltamos para nossas famílias, depois de passar mais tempo nadando e mergulhando com meu tio. Decidimos animar ainda mais e alugamos alguns caiaques. Arrastamos os caiaques da cabana e os jogamos na água. Nadamos com eles até uma distância razoável, e Paulo remou até mim, perguntando se eu queria fazer uma jornada até as montanhas um pouco distantes no centro da baía. Como o jovem aventureiro que eu era, disse sim, e começamos a remar com abandono imprudente em direção às montanhas. Depois de remar vigorosamente por cerca de 15 minutos, nossos braços estavam completamente amortecidos. Davi, gritei, não consigo mais, cara. Preciso descansar. Virei-me e vi que o rosto dele estava vermelho. Foi quando olhei para a direita e vi uma pequena praia privada. Ei, vou para lá. Podemos puxar os barcos e descansar um pouco naquela praia pequena. Usamos as últimas forças para remar até a pequena praia privada e arrastamos os caiaques para a costa. Foi quando percebi que havia escadas nas praias que se estendiam pelos lados da montanha. Neste ponto, devo explicar que toda a baía era recortada, então as casas eram construídas no topo de muitos penhascos com vista para a baía. As casas tinham escadas que desciam até a praia, e havia 2 conjuntos de escadas. Uma levava a uma casa majestosa e bonita, cujo interior não podíamos ver. No entanto, a próxima casa era claramente visível para nós, pois a parede da sala de estar era feita inteiramente de vidro. Enquanto olhávamos admirados para a casa, alguém chegou. A princípio, pensamos que era apenas um morador local. Ele entrou rapidamente na sala e, de maneira estranha, virou-se para encarar a porta. Então, de repente, outros 9 homens entraram correndo na sala com ele. Eles rapidamente se agruparam no centro e passaram algo de mão em mão, parecia uma transação de drogas, até que pararam, e Paulo notou que um dos caras estava nos encarando na praia. Todos eles se viraram lentamente para nos encarar, um por um, e meu coração congelou no peito. Foi então que o primeiro homem foi até a porta que dava para fora e a abriu para nós. Eu pensei que ele fosse nos repreender por estarmos na praia, mas o que ele disse me fez perceber que isso poderia ter terminado muito pior do que terminou. E aí, mano? Venham, com sotaque diferente, do lado de trás da varanda. Venha, suba, vamos conversar um pouco. Neste momento, eu e Paulo estávamos congelados no lugar e Paulo sussurrou para nos afastarmos lentamente, arrastar os caiaques para a água, remar e não olhar para trás. Ele ainda gritava para subirmos até que gritou o ok. Foi quando vimos se dirigindo para a escada em que estávamos, e 2 caras na sala de estar fizeram o mesmo. Eu já havia visto o suficiente e eu e Paulo corremos em direção aos nossos caiaques e os empurramos freneticamente para a água, deixando enormes covas na linha da costa. Nunca olhei para trás para ver se eles estavam nos perseguindo. Remamos até estarmos de volta ao centro da baía e decidimos que deveríamos voltar para nossos pais. Não sei se era apenas minha mente jovem e tola exagerando, mas algo em meu instinto até hoje me diz que se tivéssemos ido até aquela casa, provavelmente nunca mais teríamos visto nossos pais. Para ser honesto, poderíamos até ter subido, não fosse pelos tiros anteriores. Suponho que eles poderiam ter sido legais, quem sabe, mas eu não estava disposto a correr esse risco. Voltamos ao navio de cruzeiro mais tarde naquela noite, mas a memória ainda permanece comigo até hoje. Até os meus 25 anos, eu morava em uma cidade praiana. Meu bairro específico ficava a cerca de 20 minutos a pé da praia. Eu diria que cerca de 80% da minha personalidade estava relacionada à praia. Eu surfava mais tempo do que conseguia falar e seria uma anomalia para mim sacudir um par de sapatos e não ver alguma quantidade de areia cair. Meus 2 melhores amigos, vamos chamá-los de Alan e Carlos, eram extrovertidos, sociáveis e carismáticos. Tínhamos 18 anos e éramos muito obcecados por garotas. Era uma noite de sábado no final de maio, apenas algumas semanas antes do fim das aulas.
Já havia se instalado há muito tempo e, a essa altura, meus amigos e eu regularmente testávamos os limites do que podíamos fazer sem nos meter em problemas. Já tínhamos nossas aceitações em faculdades, então não nos importávamos muito com o ensino médio. Alan e eu tínhamos planos de nos encontrar com duas garotas da nossa escola com quem estávamos nos dando muito bem. O plano era pegá-las à noite e aproveitar uma noite fresca e agradável na praia. Tínhamos cobertores e algumas garrafas de vinho, a combinação perfeita para observar as estrelas na praia. Não incentivo beber e dirigir de forma alguma, mas eu era apenas um garoto estúpido. Cheguei à casa da Sofia logo depois das 9. Ela e Fernanda meio que dançaram até o carro. Estava claro que tinham bebido um pouco antes. Alan e eu trocamos sorrisos animados. Seria uma noite divertida. Peguei uma rota cênica para uma praia bonita. Era uma viagem de cerca de 30 minutos. Durante todo o tempo, nós quatro estávamos nos divertindo muito no carro, contando piadas e falando sobre alguns amigos em comum. Em um ponto, Fernanda e eu estávamos tendo uma conversa filosófica profunda sobre a natureza do tempo e da morte. Todos estávamos apreciando muito a companhia um do outro. A praia específica que escolhi tinha um caminho de terra que dava para dirigir. De lá, havia um caminho mais estreito de areia pelo qual caminhávamos. O caminho era bastante íngreme, mas eu escolhi porque era menos provável encontrarmos outras pessoas em um local tão isolado. Além disso, essa praia ficava mais distante da calçada principal, então o céu estaria mais claro para observar as estrelas. Pensei em tudo. Estacionei meu carro o mais longe possível na estrada de terra e nós quatro saímos. Alan e eu carregamos os cobertores e o vinho. Vupulard partant bien. Depois de algumas horas e uma garrafa vazia, Alan e eu nos separamos. Ele e Fernanda caminharam pela praia, e Sofia e eu fomos na direção oposta. Depois de nos separarmos por uma boa distância e escuridão, joguei meu cobertor no chão e nós caímos nele, bêbados, antes que qualquer coisa acontecesse. Sofia ficou tensa. No começo, pensei que fosse algo nada a ver, foi então que ela sussurrou algo. E você está ouvindo isso? Concentrei minha atenção e me esforcei para ouvir algo além do suave som das ondas do mar. Presumi que ela estava apenas bêbada, mas, para minha surpresa, ouvi algo. Soava quase como um zumbido, o som de um pequeno motor. O som parecia se mover, e eu não conseguia determinar de onde vinha. Então, ele desapareceu no nada. E não é nada, e eu a tranquilizei, ansioso para retomar o que estávamos fazendo, e foi isso que fizemos. Logo depois, peguei minha camisa da areia, sacudi e a vesti. Nesse momento, Sofia, que ainda estava deitada no cobertor, gritou. Eu me virei rapidamente para olhar para ela e a vi apontando para algo. Olhei para cima, mas não consegui ver nada além da escuridão do céu. Sentei ao lado dela para ter uma melhor visão e fiquei horrorizado. Do ponto de vista dela, a lua estava perfeitamente alinhada com o que parecia ser um drone flutuando diretamente acima de nós. Ele pairou por mais um tempo antes de subir rapidamente ao céu escuro e desaparecer de vista. Tudo fazia sentido. Aquele ruído que havíamos ouvido antes era, sem dúvida, o drone. Fiquei com raiva de mim mesmo por não perceber isso na hora. Então, senti um mal-estar ao pensar que estivéssemos sendo observados o tempo todo. Olhei para Sofia e pude ver que ela tinha exatamente a mesma sensação. Ela colocou a cabeça nas mãos e começou a chorar. Confortei ao melhor que pude antes de sugerir que voltássemos ao carro. Nós dois chegamos ao carro e encontramos Alan e Fernanda já lá. Expliquei rapidamente a situação e eles ficaram perplexos. Eu podia sentir a alegria no ar literalmente sendo sugada. Comecei a dirigir em silêncio na direção da casa de Sofia, tentando eventualmente aliviar o clima com alguma conversa, mas não funcionou. As garotas concordaram que não se sentiam seguras em ir para casa ainda. Era uma noite de sábado, então não me importei em ficar fora até tarde. Perguntei se poderíamos ficar na casa de alguma delas, mas ambas balançaram a cabeça, dizendo que seus pais não permitiriam. Minha casa estava fora de questão pelo mesmo motivo, assim como a de Alan. Decidi pedir a Alan que ligasse para Carlos, o que ele fez. A casa de Carlos era enorme e seus pais eram super tranquilos. Era, honestamente, o lugar perfeito. Para nossa alegria, Carlos estava disponível. Estacionei na entrada da casa de Carlos e saí do carro. Alan e as duas garotas começaram a caminhar em direção à porta da frente de Carlos e eu disse que os alcançaria em um segundo. Eu precisava de um momento para pensar sobre tudo o que havia acontecido. Estava mais abalado do que aparentava, então encostei minha testa no volante e fechei os olhos na tentativa de me acalmar um pouco. Honestamente,
Aqueles poucos segundos com os olhos fechados realmente ajudaram. Instintivamente, peguei meu telefone, que não tinha tocado desde o incidente. A tela se iluminou e eu encarei a única notificação que estava no display. Tive que piscar algumas vezes para ter certeza de que não estava imaginando. Meu corpo inteiro congelou ao olhar horrorizado para a notificação, e dispositivo de rastreamento encontrado se movendo com você. Todas as emoções que eu acabará de expulsar do meu corpo voltaram com força total. Estávamos literalmente sendo rastreados. Saí do meu estado de paralisia, pulei do carro e examinei cada centímetro do veículo. Nada no para-choque dianteiro, nada na grade e nada na parte de trás. Comecei a ficar desesperado, verificando os assentos e virando os tapetes do chão, ainda nada. Nesse ponto, o suor escorria pelo meu pescoço e eu sentia os pelos dos meus braços e pernas se eriçarem. Fiquei de joelhos e comecei a examinar a parte inferior do carro. Cheguei ao pneu do lado do motorista e comecei a sentir ao redor do poço do pneu, e lá estava. Estava literalmente preso com fita adesiva na parte inferior do poço do pneu, impossível de encontrar se você não soubesse o que estava procurando. Segurei o dispositivo na mão por alguns segundos antes de jogá-lo no chão e esmagá-lo em pedaços. Quem quer que estivesse nos observando na praia com aquele drone sabia onde estávamos. Não me senti seguro na entrada da casa de Carlos, sozinho. Peguei um dos pedaços quebrados do dispositivo e corri até a porta da frente de Carlos e contei a todos o que havia descoberto, mostrando os pedaços do dispositivo para provar. Eles ficaram ainda mais horrorizados do que eu, especialmente as garotas. Eles verificaram seus telefones e viram a mesma notificação. Carlos estava particularmente irritado porque podíamos ter sido rastreados até a casa dele. Depois que o pânico diminuiu, passamos o resto da noite no porão de Carlos e acabamos dormindo lá. Algumas semanas se passaram e nada aconteceu. Honestamente, meus amigos e eu ficamos felizes por esquecer de tudo, assumindo que estava completamente no passado agora. A única maneira de racionalizarmos isso foi pensar que algum pervertido queria assistir a jovens se envolvendo na praia e rastrear seu carro para assustá-los. Era arrepiante pensar nisso, mas ficamos aliviados que a situação não havia escalado. Numa manhã de domingo, cerca de 3 semanas após o incidente, recebi uma ligação de Carlos. Ele gritou pelo telefone para eu ir à casa dele o mais rápido possível, e eu fui. Quando cheguei lá, ele estava parado na entrada com uma expressão preocupada e alguns papéis na mão. Eu fiquei confuso até perceber o que ele estava segurando. Não eram papéis, mas sim fotos. Examinei-as mais de perto. Eram fotos minhas daquela noite na praia. Eram granuladas e mal iluminadas, mas dava para ver claramente Sofia e eu em trajes reveladores. Fiquei enojado. Só conseguia imaginar como Sofia se sentiria ao descobrir isso. Sem saber o que fazer, ligamos para a polícia e explicamos a situação. Eles nos disseram que essencialmente não podiam fazer nada, mas insistimos para que pelo menos analisassem as fotos em busca de impressões digitais. Eventualmente, eles nos retornaram dizendo que as fotos não revelaram nada. Sofia estava aterrorizada que quem as tivesse enviado pudesse tentar chantageá-la, e eu temia o mesmo. A experiência foi absolutamente traumatizante. Felizmente, nada mais aconteceu depois disso, provavelmente porque envolvemos a polícia. Sofia nunca mais foi a mesma comigo depois do que aconteceu, e eu não a culpo. Só posso esperar que essas fotos não apareçam mais tarde na minha vida.